O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: ide à cidade, um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer: onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade eu vos digo, não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Graças e louvores deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Então hoje temos a graça de celebrar esta solenidade para acender em nosso coração todo o fervor para com o Santíssimo Sacramento do corpo e do sangue de nosso Senhor. Vamos começar a reflexão fazendo uma leitura bem panorâmica dos textos que nos foram apresentados pela liturgia. Então nós temos, por exemplo, a primeira leitura falando do sangue, o sangue da aliança e da primeira aliança do Antigo Testamento, a aliança que Deus fez com o seu povo, e o sangue aspergido sobre o povo mostrava então que aquele povo sobre o qual aquele sangue tinha recaído era o povo com o qual Deus tinha feito uma aliança com este povo. Depois o Salmo responsorial fala de erguer o cálice. A palavra cálice também é uma palavra muito importante para nós. E o Salmo responsorial então falava do cálice, o cálice da minha salvação. Falava do sacrifício de louvor. Então vejam aqui palavras todas muito especiais para nós, né? E estamos lendo o Antigo Testamento. Depois dando um passo para o Novo Testamento. A leitura falava de Jesus Cristo como sumo sacerdote que com o seu próprio sangue entra no santuário. Então não é mais o sangue dos animais, não é mais o sangue dos bichos que eram imolados, mas é Jesus que assume a figura do sumo sacerdote e entra no santuário com o seu próprio sangue. E mais do que isso, a leitura apresenta Jesus como mediador de uma nova aliança. E, por fim, no Evangelho, nós lemos no contexto da Páscoa,
porque Jesus, como judeu, celebrava conforme as prescrições dos antigos. Então, Jesus estava celebrando a Páscoa com os seus discípulos. Então, no contexto da Páscoa, Jesus dá a sua carne e o seu sangue para celebrarmos a nova Páscoa. E a palavra-chave, duas frases-chave desta leitura são: tomai, isto é o meu corpo. Todos, tomai. Isto é o meu corpo. E depois, bebei, isto é o meu sangue. Bebei, isto é o meu sangue. Então percebam que neste conjunto de coisas que nós vimos, nós estamos nos referindo a coisas como imolação de sacrifício. O sacrifício do Antigo Testamento não é, a gente às vezes fala, que sacrifício, tem que fazer tal coisa todos os dias, né? Não, sacrifício é uma palavra muito específica no Antigo Testamento. Sacrifício era ofertado com vítimas, ou seja, se fazia sacrifício de vítimas. Então estamos falando de imolação de sacrifício, estamos falando de carne e sangue de animais que eram oferecidos a Deus, mas há um destaque para o sangue, sangue na qual a aliança é selada. Então perceba, nós somos um povo da nova aliança no sangue, mas não no de animais, no sangue de Jesus. Assim como oferecer sacrifícios no Antigo Testamento era sinal de pertencer a uma aliança com Deus, e quando a gente fala de aliança com Deus, não estamos falando de uma aliança natural, estamos falando de algo que está no âmbito sobrenatural, no âmbito da fé. Uma aliança com Deus, portanto, uma aliança com o sobrenatural. Eles ofereciam elementos naturais, o sangue dos animais, a carne dos animais, para fazer uma aliança sobrenatural. Para celebrarmos a aliança sobrenatural com Deus, então o povo fazia fazia uso dos recursos da natureza, o sangue e a carne dos animais. Assim, do mesmo modo, no Novo Testamento, há uma proposta para celebrar a aliança com Deus. Também nós somos convidados a celebrar essa aliança com Deus. O objetivo dessa aliança é o mesmo. Quando a gente fala de aliança, a gente está falando de união com Deus. Então, o objetivo da nova aliança é o mesmo: aliança com Deus, aliança com algo que está no sobrenatural, no âmbito da fé. Do mesmo modo que no Antigo Testamento se utilizava de coisas naturais para celebrar essa aliança, também nós, do Novo Testamento, usamos de coisas naturais para celebrarmos esta aliança sobrenatural. Nós utilizamos coisas naturais como o pão e o vinho para celebrar essa aliança sobrenatural. Só que tem uma diferença. No Antigo Testamento, a carne e o sangue dos animais eram apenas carne e sangue de criaturas de Deus. No Novo Testamento, o pão e o vinho, que são sim elementos da natureza, eles são transformados. E a palavra que a igreja usa é transubstanciados. O pão e o vinho, que eram elementos naturais, são transubstanciados, ou seja, a substância deles se transforma em carne e sangue, não de criatura alguma, mas do próprio Deus. A carne e o sangue que são oferecidos no altar da nova aliança são a carne e o sangue de Jesus. E é por isso que nós chamamos Jesus de Cordeiro imolado.
porque no Antigo Testamento imolava-se a carne e o sangue dos animais, e aquele animal que tinha sido escolhido era o cordeiro imolado. Jesus é o cordeiro imolado da nova aliança. E então o sangue da nova aliança é o sangue de Jesus. A missa de hoje, a liturgia de hoje, quer nos recordar isso. Não é qualquer aliança que nós estamos celebrando. Apesar de usarmos sinais naturais, fruto da videira, depois o pão, nós não celebramos uma aliança similar à do Antigo Testamento, porque nós estamos oferecendo em sacrifício o próprio corpo e sangue de Jesus. E a celebração de hoje quer nos recordar isso, que este corpo e sangue são a presença real de Jesus naqueles elementos que antes eram apenas pão e vinho, elementos naturais. Depois da invocação do Espírito Santo, não são mais elementos naturais, não são mais pão e vinho. Embora continuem com a aparência do pão e do vinho, eles não são mais pão e vinho. Eles foram transubstanciados. Mas, queridos, tudo isso não fará sentido algum se não for situado no âmbito da fé, no âmbito do sobrenatural. Uma pessoa que não acredita em Deus, ela não entende coisa alguma de tudo isso que nós estamos falando. Então, para que a gente entre na aliança, celebre a presença real de Jesus, nós precisamos do dom sobrenatural da fé. Sem isso, nós não entenderemos e não entraremos nesse mistério. O Catecismo da Igreja, no número 1381, diz o seguinte: a presença do verdadeiro corpo de Cristo e do verdadeiro sangue de Cristo não se pode descobrir pelos sentidos, diz Santo Tomás, mas só com fé, baseada na autoridade de Deus. Então, descobrir que na hóstia e no vinho, depois de consagrados, descobrir, entender que ali está corpo e sangue de Cristo, não se pode através dos sentidos. Essa frase é muito importante. Se nós formos utilizar os nossos sentidos, nossa visão, nosso tato, nosso paladar, nosso ouvido, nós não conseguiremos, através dos nossos sentidos, não conseguiremos entender e provar isso como corpo e sangue de Jesus. Nós só conseguiremos entender e provar isso através da autoridade da fé, através do sobrenatural. O Santíssimo Sacramento é este sinal que une a aparência do natural com a presença do sobrenatural. O que é o Santíssimo Sacramento? Santíssimo Sacramento. A palavra sacramento significa sinal. Quando a gente olha para este sinal, que é a hóstia e o vinho depois de consagrados, nós estamos vendo um sinal. Qual é o sinal? Sinal que ali, naquela aparência, tem uma essência. Corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Assim como Deus se encarnou e pôde ser acolhido pelos homens, assim Deus se faz presente sob as aparências do pão e do vinho, para ser comungado e acolhido por cada um de nós. Veja que beleza. Deus poderia ter permanecido invisível aos nossos olhos, como era na primeira aliança. Primeira aliança, Deus, no máximo que Deus se manifestou foi no fogo, foi no vento, no vendaval lá, na brisa suave. Deus não se mostrou visível no Antigo Testamento. Mas chegado à plenitude dos tempos, Deus se manifestou na pessoa de Jesus,
Deus se encarnou na pessoa de Jesus, porque Ele quis ser acolhido na pessoa de Jesus por cada um de nós. Agora Deus continua se manifestando visivelmente nas aparências do pão e do vinho, que os nossos sentidos têm dificuldade de entender, mas através da fé nós podemos acolher. São Cirilo declara: não perguntes se é verdade ou se não é verdade. Veja que interessante. Não pergunte se é ou não é verdade. Às vezes, diante da hóstia, os nossos sentidos nos provocam isso. Como pode? Como pode aquilo ser Deus? Né? Os nossos sentidos nos levam a isso. Lembra do que nós acabamos de ler aqui. Pelos sentidos nós não vamos chegar ao sobrenatural. Se continuarmos pelo caminho dos sentidos, nós só vamos chegar ao que os nossos sentidos podem nos fornecer. Então, São Cirilo diz: não pergunta se é verdade ou se não é verdade. Aceita com fé as palavras do Senhor. Não foi Ele que disse: isto é o meu corpo? Isto é o meu sangue? Não foi Ele que disse? Então aceita essas palavras e não fique com os seus sentidos, porque os seus sentidos vão dizer o contrário. Então é sair desta insistência dos sentidos para olhar com os olhos da fé. E comungar é isso. Comungar é aceitar com fé. O exercício de comungar começa quando a gente aceita que naquele pão e naquele vinho está corpo e sangue, alma e divindade de Jesus. Aqui começa a comunhão. E muita gente às vezes não comunga recebendo a hóstia, por vários motivos. Mas a comunhão começa aqui. Porque de nada adianta eu entrar na fila da comunhão negando que naquela hóstia e naquele vinho estão verdadeiramente a presença real de Jesus. Então comungar começa quando a gente aceita com fé que ali está o mistério, como que contradizendo os nossos sentidos. Os nossos sentidos, eles são assim mesmo. Quando a gente entra na fila da comunhão, mesmo aceitando com fé, e a gente sente a hóstia na boca, a gente sente gosto de farinha. Os nossos sentidos vão dizer só isso para a gente, porque eles são limitados. E se você comunga em duas espécies, você vai sentir gosto de vinho. Os seus sentidos vão te dizer somente isso. Mas pela fé, nós damos um passo além. Os nossos sentidos vão dizer: tem gosto de pão, tem cheiro de pão, tem gosto de vinho, tem cheiro de vinho. Mas os nossos sentidos são limitados e a única coisa que eles podem nos dizer é isso. Sua fé não deve se apoiar nos sentidos. Saia desse caminho, porque pelos sentidos você tem um caminho muito estreito, que não vai te fazer dar o salto na fé. A sua fé deve se apoiar na palavra de Jesus, tão somente. E a palavra dele é: tomai, isto é o meu corpo. Bebei, este é o cálice do meu sangue. É nessa palavra que você deve se apoiar. Ainda que os teus sentidos digam não, não pode ser, não tem como ser. Ainda que os seus sentidos fiquem achando que é só pão e vinho, pela fé nós podemos adorar Jesus sacramentado, o corpo e o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças e louvores deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.